E aí, pessoal, hoje falando das primeiras dicas que nós vamos falar de uma série quase como se fossem mini aulas. Você pode até considerar isso como mini aulas, né? O que a gente pede em troca? Nada. Não vai ter, eu vou dar as dicas, não vai ter que entrar depois no curso, não sei o que, não tem nada. Vou te dar umas dicas iniciais que eu acho que vão ser bastante úteis. O que a gente pede? Pô, ajuda, né? Segue o canal, clica, comenta. Se tu mandar perguntas sobre esse assunto, eu respondo. Se tu perguntar sobre outro assunto, eu também vou responder. Mas de preferência aqui para não virar uma grande confusão, né? Até pela agenda e tal. Pergunta aqui sobre quartos, a gente vai te responder sobre quartos, enfim, a dica que for. Nós vamos falar depois de vários itens. Provavelmente até segmentemos alguma coisa hoje, digamos assim, é a primeira dica. E aí tu vai pegar um pouco da dinâmica. A gente vai passar um pouco dessa experiência de mais de 1.500 projetos, então muita hotelaria, muito quarto de residência, enfim, 500 coisas. Mas então é isso aí. Vamos lá, começando com as dicas de hoje, que é sobre quartos. Primeira coisa sobre quartos, eu acho que vai muito a curiosidade, né? Quarto é o seguinte, digamos assim, como é que funciona? Chegou uma hora na vida, vou misturar um pouco com hotelaria para entender onde é que eu vou chegar, tá? Antigamente tinham, digamos assim, as casas tinham seus quartos, ok? E depois começaram hospedagens, enfim, para viajantes, etc, etc. E inicialmente hospedagem, cara, uma cama, tu vai lá, deita, no outro dia tu segue viagem, vai fazer uma volta, deita, segue viagem, enfim. Com o passar do tempo, começaram a surgir os hotéis, as hospedagens melhores, até se tornar o nome hotel. Não sei exatamente quando é que deu essa transição, acho que isso vai depender muito de região, enfim, país. Mas depois vieram os hotéis. Cara, os hotéis o que eram? Cara, eram hospedagens melhores, tinham 2, 3 quartos, 5, 6 quartos, sei lá, no final. Mas esse conceito de conforto foi uma coisa interessante, porque o cara que tinha um pouco mais de dinheiro e tal, ele queria o conforto da casa dele. Por que eu vou sair da minha casa, ficar numa hospedagem, em um lugar? Nem vou ficar aqui. E essa questão começou assim, então. O hotel começou a copiar o que tinha de melhor dentro de um quarto da residência. Depois das melhores residências, então, tipo, vai indo, né? Depois, com as experiências de viagem, as viagens, digamos assim, a turismo se tornaram mais populares. Vou para cá, vou para lá, enfim, que hotel tu ficou, o que tu comeu, como é que era o serviço, enfim. E aí deu uma mudada no negócio. Então, hoje é muito comum o cliente chegar assim, não, eu fui para tal hotel em tal cidade, lá tinha tal detalhe na cama, na cabeceira, tinha tal detalhe de iluminação, tinha uma luzinha de leitura, enfim. E hoje em dia eu já não sei quem puxa quem. Então vai muito assim da evolução do quarto de hotel, da hotelaria, em vários nichos, não estou falando só do AAA, mas em vários nichos, e a mesma coisa da relação da arquitetura de interiores dos quartos, das moradias, de vários nichos. Tá? Então um às vezes vai puxando o outro e vai subindo. Isso se vê no dia a dia, até desde hospedagens mais simples, as mais complexas, e as próprias residências, as necessidades que agora acontecem, né? Mas, vamos lá, dito isso, vamos entrar de como seria a iluminação básica de um quarto. Vamos lá, basicamente um quarto, ele é formado por uma cama, de casal ou de solteiro, por um criado mudo, né? Hoje um bidê, enfim, o nome que queiram. Não vou entrar nessas histórias de preconceito, não é o foco, não é isso. Então, um bidê, a cama, a gente pode complementar isso aqui para ter um ambiente um pouco mais completo, um armário. Não estamos considerando ainda tipo um closet separado, então um armário no quarto. E um pequeno lugar de estudo ou de trabalho, porque aí a gente consegue trabalhar isso. Ok. O que é importante nessa parte assim que a gente tem que ter? Eu acho que o conforto visual ele é muito importante. Questão de ofuscamento nos olhos, até vamos falar um pouquinho sobre as minérias dentro dessa dica. Mas eu diria que
o maior ponto é o aconchego da luz. Também passa pelo anti-ofuscamento, mas passa como tu percebe essa iluminação no quarto. O que eu acho desagradável no quarto? Tu entrar no quarto e ele ser escuro. Isso é ruim, porque tu não percebe a arquitetura que está lá dentro, às vezes tu não percebe a própria funcionalidade que tu precisa, sei lá, um lugar para botar uma camisa, e botar uma camisa não é jogar uma camisa, né? Não me entendam mal, sabe? Um balcãozinho, enfim. Então tu precisa ter uma luz muito ampla. Então o quarto, às vezes, aliás, muitas vezes, ele é um misto de uma luz ampla, tipo a vida como ela é, preciso perceber tudo que está no quarto, né? Tipo, liga tudo e tudo fica bem claro no sentido de percepção. Não estou falando que vai virar uma farmácia ou coisa do gênero, mas que é muito claro. E a outra questão é o seguinte, cara, tô cansado e eu vou pro quarto, vou subir, vou ver um pouco de TV, sei lá, vou ler um livro, vou simplesmente cochilar e tal. Então eu preciso ter esse conforto a fim de que não atrapalhe o meu sono e não atrapalhe o meu relaxamento. E aí a estrutura é interessante, né? Porque se eu considerar, e depois nós vamos mostrar isso no desenho aqui, vamos tratar por partes, né? Então eu tenho essa estrutura da cama, do bidê, de um pequeno apoio para mim sentar, botar um notebook, ou enfim, né? Um pequeno armário, digamos assim, fazer uma estrutura bem básica. E assim, como é que isso vai funcionar? Bom, eu preciso ter uma luz. A primeira, eu preciso ter uma luz ambiente. Preciso poder iluminar. Do lado da cama caiu, sei lá, lente de contato, caiu sei lá, muito comum, principalmente das mulheres, caiu a tarraxa do brinco, enfim, um comprimido, tem que poder achar. Então isso tem que ter uma boa percepção. Então eu preciso de uma boa luz ambiente. Ok, bom, aí eu poderia ter gesso, ou poderia ser um apartamento mais tradicional, que ele entregue com uma laje. Se eu tiver gesso, eu acho que eu vou abrir duas opções aqui também depois de desenho, né, para você ver. Até vai abrir os desenhos aqui agora, duas opções. Uma com uma iluminação mais geral do quarto, considerando que eu tenho gesso. Então eu posso ter 4 pontos, digamos 4 pequenos pontos, né? Poderiam ser 2 pontos, conforme o tamanho do quarto, poderiam ser 6 pontos, sabe? Então entender que é para uma distribuição mais homogênea. Ou, por exemplo, se eu tenho laje, aí, se eu tenho laje, complicou. Cara, complicou mais ou menos, porque existem excelentes peças no mercado de luz difusa e que eu poderia usar um plafond bacana, uma luz indireta para cima, enfim. Eu posso ter situações. Eu estou falando, primeiro, de iluminar essa área. Então, se eu tiver gesso, eu iria por esse caminho. Eu não tendo gesso, eu iria por uma luz difusa, tá? Eu até vou buscar um que eu gosto, que chama um plafond sushi, não me lembro nem qual é o fabricante. Ele tem várias lâmpadas, poderia até botar lâmpadas dimerizáveis e mexer no dimmer. Então eu vou fixar aqui. Eu vou fixar num sistema de downlights que eu gosto muito e vou fixar num plafond que eu acho bacana. Deve ter N opções, sabe? Mas eu vou fixar nesses dois e tá aqui as duas opções e eu vou fazer graficamente aqui. Você já deve ter visto nessas opções, vou deixar alguns segundos para te perceber, de como essa luz está se distribuindo. Ok. O segundo ponto, que eu diria, já que eu já estou com essa luz de ambiente controlada, né? E sendo que eu poderia dimerizá-la, tá? É um outro passo, é uma coisa, tipo, digamos assim, é um recurso maior, mas ela poderia ser dimerizada, e é só uma questão de especificação de lâmpada, de driver, e tu vai chegar lá. Ok. Qual é o segundo ponto importante? Bom, eu não preciso dessa luz ampla agora. Agora é o momento que eu estou deitado e eu estou vendo TV, por exemplo. Então eu não preciso dessa luz ampla porque é muita luz, mais a TV, mais... Então eu quero... Digamos que eu vou desligar isso e vou ficar com a TV ligada, por exemplo. E depois nós vamos até para livros, coisa assim. Então eu vou fazer isso. Vou desligar e eu vou ligar uma luz de cabeceira. Cara, luz de cabeceira, eu confesso para vocês
que é uma das coisas mais difíceis que tem na iluminação de um quarto. Para te ter ideia não vou citar as obras, né? Mas a gente tem várias discussões de que modelo de luz de cabeceira a gente usar em vários hotéis que fazemos. E não estou nem falando de hotel de entrada até hotéis 6 estrelas. A discussão é fortíssima sobre esse item, que é muito importante. E aqui fica uma dica dentro da dica, que é o seguinte: eu preciso de uma luz de cabeceira. Vou botar um abajurzinho. Cara, tá, tudo bem, vou botar um abajurzinho. O abajurzinho básico, ele só vai servir para te tatear, né, aqui, onde é que tá os óculos, onde é que tá o negócio, tá? Porque a luz não vai expandir. Então, esse abajurzinho tá ok. Então vou botar um abajur mais alto, Eduardo. Eu podia botar um abajur mais alto, maior, com a cúpula maior. Cara, poderia, mas talvez fosse incômodo que tu vai ficar com aquela luz aqui. Desses abajures aqui, eu indicaria para usar do lado da cama, eu iria por 2 caminhos, tá? Se fosse um quarto de solteiro, eu preferiria assim uma cúpula branca de tecido, porque aí eu não vou incomodar ninguém, eu ligo e eu vou ter uma luz que é agradável, mas que ela vai expandir mais, expandir mais pelo quarto. Se eu tivesse com uma pessoa ao lado, isso talvez incomodasse. Então, se eu fosse solteira, eu iria para essa solução, tá? Mas, se fosse um quarto dividido, eu ia ter mais cuidado. Então, talvez eu tivesse uma cúpula mais escura, talvez um pouco mais longilínea, até uma peça um pouco mais alta, para que eu tivesse espaço entre a parte de baixo da cúpula e o tampo da mesa, para que essa luz ganhasse amplidão e me iluminasse o suficiente do meu entorno, sem que eu incomode quem está do lado. Então, essas relações de tamanho e altura é complicado, né? Que largura eu tenho? Então, às vezes eu não tenho largura para botar a peça que eu queria, e aí vai. Dentro disso, o que eu acho legal, e a gente vai subindo a régua, tá? Eu não estou falando, digamos assim, vamos falar, digamos assim, só do meu bidê aqui, do meu móvel de apoio. Então, eu teria isso. Uma outra opção que a gente usa de forma assim rotineira é ter aquela iluminação que é um braço articulado, que aí eu posso ler e ele vai mostrar e eu não estou incomodando ninguém. Aí é que vem um outro detalhe de como isso é complexo. Imagina que eu estou aqui sentado na cama e eu estou com um travesseirinho simples. Digamos que a guarda da cama seja forrada, então eu consigo me apoiar na cama. Eu estou com um travesseirinho simples. Essa distância de um travesseiro simples vai dar de 15 centímetros, porque tu vai ter que comprimir ele para trás. Mas tu imagina que esse braço articulado, ele tem que estar numa altura que ele passaria não pelo lado do meu braço, porque eu posso estar vendo assim, eu posso estar meio apoiado, aí como é que ele vai vir aqui? A ideia é que ele saia por cima do teu ombro e a luz entre na diagonal aqui, ó. Essa é a posição correta. Quando eu articular aquele bracinho do lado, não é que ele vai dar a volta e vai parar aqui na frente. Ele vem por cima do ombro e foca aqui. Porque se eu vier pelo lado aqui, ele vai pegar aqui e ele vai sair do lado. Então eu posso estar incomodando alguém, e até muito. Por quê? Porque talvez o ângulo de quem está deitado do lado eu consiga perceber o LED dentro dessa estrutura. E isso vai ser muito ruim, muito desagradável. Tá? Então isso é por cima e tu está lendo aqui. É uma boa solução. Às vezes ter as duas soluções é ótimo, porque eu tenho um bidê, eu tenho a animação do bidê, uma abajurzinho bacana aqui, e eu tenho esse articulado pelo lado. Existem N modelos, enfim. Eu ainda acho que o mais prático é esse. Mas uma coisa que tu tem que ter o cuidado é exatamente esse tamanho do braço. Porque isso é custo, né? Se ele é mais alto, não sei o que, quanto mais braço, mais caro é. Então, se tu for no muito baratiol, assim, de brinca baratiol, né? Se for no muito barato na internet, tu vai ver que ele é um tracinho desse tamanho. Que ele articula e ele não vai nem chegar perto de ti, tu vai ter que botar lá em cima para vir para cá. Então tem que cuidar, esse comprimento desse braço é fundamental. Se ele for muito curto, não vai servir para nada. Então isso aí é a parte dessa dica de cabeceira. E agora vamos mais adiante ainda. Então, o seguinte, né? Falamos da iluminação central, falamos dessa iluminação de bidê.
que falta? Cara, se eu tiver um armário, ah, com essa iluminação geral vai funcionar para o quarto? Vai. Desde que tu não tenha o problema por uma questão de própria conformação do quarto, que quando tu abrir as portas do armário tu vai ficar na frente e que isso vai provocar muita sombra para frente. De forma geral, com uma boa luminária central, isso não acontece. Quando a gente faz quartos que são mais amplos e a gente usa a primeira opção dos módulozinhos e tal, a gente costuma botar algum módulo na frente do armário. Até depois nós vamos mostrar aqui no desenho onde é que nós botamos assim. Eu estou botando uma luminária aqui, mas muitas vezes pela altura, pé direito, eu posso mudar a fotometria dela, ou a potência. Não, eu vou botar uma de 7 watts, vou botar uma de 14 watts, vou botar com faixa de 30, com faixa de não sei o quê. Então isso tu tem que dar uma estudada e isso a gente vai ensinar em outras dicas, assim, digamos, mais pra frente. Mas de forma geral, o que eu faria? Eu botaria uma luminária entre a minha posição e a posição do armário quando eu abro as portas. Então eu tenho certeza que a luz vai estar na minha frente, para que eu não provoque a minha sombra dentro do armário. Cara, imagina, não pode ter um cabideiro iluminado, não pode ter assim. Claro que pode, é super legal. E hoje até é relativamente simples, né? Porque tu poderia aquelas botoeiras, quando tu abre a porta, que tipo de geladeira, né? Tu abre e acende a luz, a gente pode ter isso num armário, por exemplo. E eu posso ter uma fita de LED, um perfil ali que quando eu abrir a porta ele vai iluminar tangencialmente todas as roupas que estão ali, se elas estão dobradas ou se elas estão em cabide, dá no mesmo. Quando eu abrir uma gaveta, por exemplo, aquela luz vai iluminar ali também. Então é muito útil, muito útil. Eu pessoalmente, dos cabideiros iluminados, que é uma coisa legal, né? Eu não gosto muito, tá? Principalmente aqui pro sul, digamos assim, sudeste e sul também, onde o frio é mais comum. Então tu tem uma tendência de ter roupas mais escuras e mais pesadas, né? Então uma coisa é tu botar uma camisa dessa num cabide, que é nada, né? Fininho. E outra coisa é tu botar um casaco de lã, que é um troço dessa largura quando tu botar. Aí tu tem 2, 3, a luz não vai passar. Então a luz vai ficar presa em cima, tu não vai conseguir ver essa iluminação. Então eu pessoalmente não sou muito adepto do cabideiro iluminado, principalmente se tu for um cara, uma pessoa que vai encher de roupa, ele tende a não dar certo e vai faltar luz. Se o efeito é legal, cara, o efeito é maravilhoso. Se tu vê na loja, funciona pra caramba, porque, cara, vai um cabide, às vezes nem roupa tem no cabide, vai os cabidezinhos, que troço, é muito bonito. Na vida real, não é tão legal, tá? Então, eu não sou contra, não sou. Eu gosto de alguns subindo a régua, né? De algumas soluções que a gente já fez também, de ter o fundo do armário todo iluminado, então tu põe as roupas e tal. Mas normalmente quando a gente apresenta essa solução, a gente fala, cara, se tu encher de roupa, não vai dar certo, vai ficar tudo preso, não fica tão legal. Mas normalmente são closets bem grandes, né? Então tem espaço para botar as roupas, acaba ficando muito, muito bonito, tá? Então essa é uma condição para essa iluminação de roupeiro. Vamos lá. Se tiver nichos nos quartos, cara, se tiver nichos nos quartos eu acho fantástico. Os nichos mais tradicionais são aqueles embaixo de prateleira, tipo ali, né? Botar embaixo e tal, enfim. Na guarda da cama, aquele em cima jogando para baixo e tal. Podemos até falar de ter um rodapé iluminado, é uma coisa bacana. Joga a luz para baixo, ele funciona como um balizamento. Até vou falar sobre o balizador agora, vou considerar ele como nicho. Eu acho legal porque ele compõe bacana. Eu acho que compõe de uma forma legal, até é quase uma luz de cabeceira moderna. Hoje é difícil, é impossível, eu diria, não me lembro de ter recebido, porque é muito comum a gente vai fazer o projeto de iluminação numa residência, seja um apartamento, seja uma casa, e que vem o projeto de interiores, do lado da cama alguém vai desenhar um abajur. Mas eu nem precisaria, para falar a verdade, tá? Porque se eu tiver a oportunidade de ter uma guarda de cama atrás mais alta e eu puder ter um nicho jogando luz para cima, isso em si já é uma luz de abajur.
até ele funciona bem assim como um balizador. Eu posso ter uma luz, não quero acender a luz, aí eu tô falando, não quero acordar quem está do lado. A gente está projetando uma residência que ela vai ter um sensorzinho de presença. A residência tem automação, né? Então tu vai, quando tu botar os pés para fora da cama, o sensor vai te captar e ele vai acender uma luz embaixo do bidê. Então aquilo vai ser o balizamento. Aí nisso tu consegue botar o teu chinelo, enfim, e consegue ir pro banheiro, enfim, sem acordar ninguém que está do teu lado. Então esses recursos são muito legais. Falando em hotel e nesses recursos são legais, a gente vai botar aqui um hotel que a gente fez que é bastante conhecido em Gramado, que é o Cercano. Então uma das coisas que a gente conversava lá com o dono, com o Rogério, era o seguinte, cara, o cara vem para Gramado para curtir o frio, enfim, toda aquela questão maravilhosa de Gramado, aquela arquitetura alemã, madeira, fogo, frio. Quando ele entra no quarto, ele tem que repetir isso, sabe? Ele não vai entrar num quarto minimalista, por exemplo. Não faz sentido. Eu venho para Serra Gaúcha para ter a experiência da Serra Gaúcha e vou entrar num quarto minimalista. Cara, não tem nada a ver. Então nós vamos repetir essa experiência no quarto. Então a gente tinha cheio de nichos, até com luz âmbar, para como se fosse uma luz de lareira quando chegasse no quarto. Isso deu muito certo. Tanto que essa conceituação que nós temos nesse hotel de Gramado, aqui do Rio Grande do Sul, ele serviu de base e foi aprovado pela equipe do Philippe Starck aqui no Brasil e na França, com as imagens aqui, para fazer o Hotel Ill que a gente fez no Rio de Janeiro. Então, essa condição é legal. E a gente usou muito nicho também, é que se tu entrar no site do escritório, que tá o link aqui, né? Tá o site aqui para te entrar. Acho que ainda tá na entrada do site, tá um vídeo institucional do Hotel Fasano em Salvador. E lá pela Santo vai entrar no hotel, assim, é um tour, né? É um tour legal, um vídeo promocional deles muito bacana. E aí tu vai ver várias coisas nichadas nas paredes, na área social, nem tô falando dentro do quarto. Então esses nichos são muito bons de explorar. O que eu tenho aqui que eu vou chamar a atenção para que vocês prestem muita atenção nesse item que é fundamental. Normalmente é feito com fita de LED. Ok, eu também uso perfil. Digamos assim, é um material a ser usado, explorado. O que tem que cuidar? Nicho, quando ele tem a função de ter uma luz, assim, é um LED mais baixo. E hoje os LEDs são muito potentes, então eu vejo muitas fotos na internet de projetos que são muito bonitos, mas que a luz está muito estourada. Desculpa. Porque nesse afã de iluminar bem, tu começa a botar muita potência. E iluminar bem não é botar potência, sabe? Não é isso. Iluminar bem é ter um equilíbrio de iluminação no ambiente. Então, cuidado com a potência que você está usando. Mas qual é a potência que eu uso? Dentro de um quarto, assim, 4 e 7 watts está ótimo. Ótimo. Se eu tiver um pé direito muito alto e eu quiser iluminar uma parede inteira, cara, aí é uma outra coisa. Nós vamos conversar isso numa outra arquitetura e as variáveis são grandes, tá? Mas eu diria assim, nichos menos potência. Menos potência. Temperatura de cor para isso vai passar pela arquitetura, tá? Mas o quarto eu só uso 2.700. Eu também dou preferência para 2.700, mas dependendo do tipo de arquitetura que tu fizer e tu botar que tu receber para botar, ou se tu é o autor do projeto de arquitetura de interiores, dependendo do estilo arquitetônico que tu recebeu, que tu fez, talvez 2.700 não dê certo. Se tu for puxar muito para os brancos, pretos e brancos, um quarto todo preto e branco, e dependendo da região do país, se tu botar a luz amarela, vai ficar estranho. Ela vai marcar de uma forma negativa, porque ela vai quebrar aquela ambientação em preto e branco que tu fez. Então, se tu tivesse no Rio Grande do Sul, Eduardo, não sei o que, e fizesse um quarto todo preto e branco, tu botaria 2.700 em todos os nichos?
Provavelmente não, tá? Provavelmente não. Eu acho que é muito incomum aqui no Rio Grande do Sul tu ter um quarto preto e branco, uma coisa tão minimalista, assim, eu nunca vi. Não é da cultura, da arquitetura. E a gente tem um ferramental praticamente que infinito de modelos de luminária, muitas temperaturas de cor, fachos, então, infindáveis. E conforme a gente fizer o detalhe de marcenaria, vai para outro lado. Então é bem complexo. Então tem que pensar um pouco de como essa luz vai se distribuir, a experiência conta, né, de tu mesmo experimentar isso, porque luz tu não pega com a mão, fala, então não tem um formalismo, bota que vai dar certo, isso não é bem assim. Tem que experimentar, mas essas dicas de aplicação que eu tô dando, vale a pena. Eu até vou botar aqui no vídeo as fotos de 2 ou 3 nichos iluminados gerais. Aí depois eu vou dizer qual é a obra. Vou escolher, tô pensando uma e vem a outra. Vou botar 3 assim que façam sentido. Então acho que de dicas de quarto é isso aí. Um grande abraço.